Oi, pessoal, eu sou a professora Deise Busanello e vou falar sobre Teorema de Pitágoras. Eu dei 3 exemplos bem simples para a gente relembrar e entender um pouquinho sobre o que é Teorema de Pitágoras. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: um avião percorre a distância de 5.000 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Bom, primeira coisa que vamos determinar. Vamos, eu tenho um triângulo retângulo pelo seguinte modo. Primeiro que eu tenho o triângulo, né? Eu tenho o solo, o avião parte do solo, pega uma inclinação de 5.000 metros, certo? Então, ele pega uma inclinação de 5.000 metros. Eu quero saber a distância do solo, a altura, na verdade, do solo até esse topo da inclinação aqui, ó. Então, o que nós podemos... Como que eu tenho um triângulo retângulo? Eu determino aqui o meu ângulo de 90 graus, o ângulo de inclinação aqui é a hipotenusa, na verdade, né? E aqui são os dois catetos, certo? Então, eu tenho o cateto B e o cateto C. E vamos agora aplicar na fórmula. Então, sempre que eu preciso encontrar um dos lados de um triângulo retângulo, a fórmula mais fácil para se encontrar é Teorema de Pitágoras, é aplicando Pitágoras. Então, vamos lá. A hipotenusa, que é a inclinação, é 5.000. Tudo isso ao quadrado. Igual. B é o que eu quero encontrar, é a minha altura, que eu não sei, mais o meu cateto, que na verdade é a distância, né, do começo da inclinação até o fim, ó, essa distância que eu quero, que eu tenho, que é 3.000 ao quadrado, certo? Então, esse número ao quadrado vai dar essa multiplicação aqui, ó. Vai dar 25 milhões, igual a H ao quadrado, mais esse número ao quadrado vai dar essa multiplicação aqui, ó. Vai dar 9 milhões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a letra. Então, eu vou trazer o meu 9 milhões para cá, vai dar... Ele era positivo, vem para cá como negativo. E isolamos a letra. Isolamos a altura que nós estamos tentando encontrar. Então, esse número menos esse vai dar 16 milhões. Que é igual a H. Então, a raiz quadrada... quando eu tenho potência, eu quero tirar a raiz quadrada desse número. Nada mais é do que 4.000. Então, a nossa altura é igual a 4.000 metros. Esse é o primeiro exemplo. Agora, vamos para o segundo exemplo. Bom, no segundo exemplo, eu tenho uma escada apoiada a uma casa, né? Uma escada de 20 metros apoiada a uma casa, que a gente não sabe a altura, mas sabe a distância entre a casa e a base da minha escada, que é 16 metros. Então, vamos aplicar. A ao quadrado. Então, eu tenho aqui a minha hipotenusa, que é o ângulo de 90 graus, né? O meu triângulo, os outros são os catetos. Então, eu vou botar B e C. A minha hipotenusa, que é o meu A. Então, vamos aplicar. A 20 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais C ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400, igual a 16, 256, mais
C ao quadrado. Então, vamos isolar C. Vamos trazer para cá. Vai ficar 400 menos 256, igual a C ao quadrado. 400 menos 256 dá 144, igual a C ao quadrado. Ó, então, nós temos uma potência. Operação inversa, raiz quadrada de 144. Então, C é 12. Então, a minha altura da casa, C é igual a 12 metros. Agora, eu tenho um terceiro exemplo. Eu quero descobrir o valor desconhecido. Bom, primeira coisa que eu tenho que determinar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Vamos lá. A minha hipotenusa é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a minha hipotenusa. Os outros dois são os catetos, a ordem não interfere. Então, vamos aplicar na forma. A minha hipotenusa é 6 raiz quadrada de 2, tudo isso elevado ao quadrado. Igual x ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Então, agora, como que eu vou resolver? Eu vou calcular isso aqui primeiro. 6 ao quadrado, 36, vezes... Ó, como que calculo uma situação dessa? Eu vou fazer por passo. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que é raiz de 2 vezes raiz de 2. Portanto, eu tenho 36 vezes raiz de 2 dá raiz do 4. Qual é a raiz quadrada do 4? 2. Então, aqui vai dar, não esquecendo esse lado, né? Então, eu calculei essa parte. Então, agora eu fiz o seguinte, eu fiz para fazer um processo mais detalhado. Eu vou resolver esse lado também, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado, eu tenho 1 mais 1, 2x ao quadrado, que é igual 2x ao quadrado, certo? Então, vamos lá. 2x ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente multiplicar, certo? 36 vezes 2, 72. O que está igual a 2x ao quadrado. Está multiplicando, passa para cá, dividindo. Vai ficar 72 dividido por 2, que é igual a x ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 igual a x ao quadrado. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 36, x é igual a 6. E aqui encontramos os lados dos catetos. Os dois catetos são exatamente iguais. Dá para resolver de outra maneira também. Pode fazer, né, 6 ao quadrado, ou a raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente já sabe que raiz de 2 vezes raiz de 2, exatamente raiz de 4, já pode ir resolvendo junto, né? Esse procedimento aqui pode ser calculado junto. Como eu queria explicar de uma forma mais detalhada, eu fiz um lado, depois fiz o outro. Então, era isso. 3 exemplos de teorema, utilizando o teorema de Pitágoras para encontrar um dos lados, ou os dois lados de um dos triângulos.